Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 208 Instância Dungeon 4. Isso é mentira. Ashton gritou a plenos pulmões enquanto fugia de uma horda de Trolls que tinham intenções não tão sutis. Apenas um minuto atrás, ele estava caminhando em direção ao lago misterioso e agora estava fugindo para salvar sua vida e integridade. Antes de tomar qualquer ação, Ashton queria dar uma olhada no que estava acontecendo com os Trolls e a senhora, mas no momento em que ele chegou muito perto, os Trolls pararam de transar e avançaram em sua direção. Parecia que eles não gostavam que Ashton perturbasse sua sessão de equilíbrio hormonal e agora estavam querendo acertar as contas. Se Ashton quisesse, ele poderia facilmente ter matado todos eles. Mas esse não era o problema. O problema principal era o efeito colateral de matar os Trolls. Assim que ele matou um Troll, uma única mensagem apareceu na frente dele: a morte cura menor donzela da lagoa. HP total em 69%. Se Ashton tivesse que adivinhar, a donzela era a senhora sentada no meio da lagoa enquanto os tritões caçavam os Trolls. Isso também explicaria por que os tritões estavam matando os Trolls. Mas algumas coisas não faziam sentido. Porque os tritões estavam ajudando a donzela. Ela era algum tipo de entidade divina para eles, portanto eles queriam ajudá-la. Por que diabos vocês, seus desgraçados, estão tão bravos comigo? Fui eu quem os salvou da morte, seus idiotas. No entanto, não importa o quanto ele gritasse, os Trolls não ouviram uma palavra do que ele disse. Eles estavam claramente sob algum tipo de feitiço que os fazia responder à vontade da donzela e de mais ninguém. O que devo fazer? A única maneira de tirar os Trolls das minhas costas seria matar a donzela. Mas com esses bastardos nas minhas costas, não parece que será possível alcançar a donzela, muito menos mate ela. Ashton estava perdido em seus pensamentos. Nesse ínterim, Astaroth permaneceu fiel às suas palavras. Ele não ofereceu um único conselho para ajudar Ashton. De certa forma, isso também pode ser devido ao fato de que até agora Astaroth só conseguiu obter controle sobre o corpo de Ashton quando este estava inconsciente ou gravemente ferido e queria que Ashton se machucasse. Assim, de certa forma, pode ser que Astaroth esperasse reencenar o que aconteceu na ilha. Mas Ashton estava decidido a não permitir isso. Principalmente porque ter outra pessoa controlando seu corpo era estranho. Devo colocar regeneração para testar? Ashton passou pelos detalhes de sua nova habilidade enquanto esperava que o segundo lote de Trolls fosse morto pelos tritões. Aparentemente, a habilidade era realmente forte o suficiente para reconstruir ossos quebrados e curar a maioria dos ferimentos, apenas com alguns momentos de descanso. No entanto, havia uma desvantagem para a habilidade. Após 5 minutos de uso da habilidade, todas as estatísticas do usuário seriam reduzidas pela metade nas 12 horas seguintes. Mesmo que o debuff afetasse apenas as estatísticas orgânicas do usuário e não as estatísticas que Ashton recebia através dos itens, perder suas estatísticas não acabaria em um cenário positivo. Especialmente porque ele não sabia o que estava reservado para ele a seguir. Não sei quais estatísticas vou precisar para enfrentar os tritões e a donzela, então não posso comprometer minhas estatísticas aqui. Eu poderia convocar Sven e Celeste, eles devem ser capazes de manter os Trolls longe enquanto eu lido com a donzela. Mas primeiro, eu precisaria selar a entrada do campo. Enquanto Ashton tinha mais ou menos certeza que os vampiros não estavam vindo para ajudá-lo, ele não podia correr o risco de revelar seu segredo por acidente. É por isso que selar a entrada era o objetivo principal antes de convocar seus servos para seu ajudante. Além disso, ao bloquear a caverna, Ashton seria capaz de impedir que mais Trolls aparecessem. O que, por sua vez, não permitiria que a donzela se curasse por mais tempo. Seu único movimento mataria 2 coelhos com uma cajadada só. O único problema era que ele estava sem munição de canhão de mão ou canhões extras para desferir um golpe explosivo e fazer com que a caverna desmoronasse. As setas disparadas de uma besta também não seriam capazes de fazer muito. Ele teria tentado destruí-lo com as mãos, mas quando fizesse isso,
Os Trolls atrás dele o alcançariam e poderiam ativar regeneração, pois era uma habilidade passiva e Aston não tinha controle sobre isso, deixando apenas uma escolha para Aston. Espero que isso funcione, ou não sei o que vou fazer. Dizendo isso, Aston convocou o poder dos ventos ao seu lado e jogou uma dúzia de gigantescas lâminas do vento em direção à entrada da caverna. Embora ele não tivesse dominado o controle dos ventos, ele sabia que a força das lâminas dependia da quantidade de mana que ele despejava nas lâminas. Sim. Embora tenha demorado um pouco mais do que ele esperava, Aston conseguiu bloquear a caverna temporariamente. Uma vez resolvido, ele parou abruptamente, permitindo que os Trolls o alcançassem. Os Trolls foram cegados por sua luxúria e perderam todo o senso de razão. Assim, eles falharam em ver o plano óbvio de Aston. Um momento depois, os servos de Aston saltaram de sua sombra e atacaram os inimigos que ousaram ameaçar seu mestre. Cuidado para não matá-los. Aston instruiu Sven quando ele estava prestes a balançar sua espada. Sven estava prestes a arrancar a cabeça do Troll, mas por ordem de Aston, virou sua lâmina, cortando o braço da criatura. Enquanto isso, os 5 esqueletos de vampiros que Aston tinha, estavam ocupados atacando suas pernas, interrompendo sua marcha excitada em direção a Aston. Celeste, por outro lado, não poderia se sentir mais ofendida quando metade dos Trolls desistiu de perseguir Aston e decidiu que queria transar com ela. Dado o quão atraente ela parecia mesmo após a morte, era óbvio que os tacos entre as pernas responderam mais a ela do que ao mestre. Sua brutalidade me enoja. Ela latiu para os Trolls antes de amarrá-los usando suas próprias sombras. Este corpo só agradará àquele que me concedeu esta forma. Sim, eu sei que não devo enfiar meu pau na loucura. Obrigado pela oferta. Aston suspirou sem jeito quando Celeste lambeu os lábios por algum motivo. Faça isso de novo e eu vou arrancar essa língua. Oh, você me faz querer fazer isso mais. Maestro, o que diabos há de errado com esta masmorra? Por que todo mundo está tão excitado sexualmente? Sven encolheu os ombros, enquanto os Trolls continuaram batendo no chão mesmo depois que seus membros foram cortados. Esqueça isso. Quanto mais cedo eu matar aquela donzela, mais cedo essa confusão terminará. Celeste, mantenha-os quietos até então. Deixarei os esqueletos para ajudá-lo. Sven, você vem comigo. Como quiser. Sven respondeu, colocando sua espada larga em seu ombro. A donzela notou declínio na cura. Os tritões foram alertados. Nova missão: deter os tritões que vivem dentro do Lago da Dissonância. Assim que o prompt apareceu, centenas de criaturas azuladas pularam da lagoa, drenando sua tonalidade azulada. A metade inferior de seus corpos parecia dos peixes, mas no momento em que tocavam o solo, seu fundo de peixe desaparecia. Em seu lugar, os tritões criaram penas e começaram a correr em direção a Aston e Sven. Suas armas em mãos, prontas para derrubar seus inimigos. Eu tenho que pará-los, hein? Sven, mate um deles. Sim. Eu quero confirmar uma coisa primeiro. Sven assentiu e ficou na frente de seu mestre como uma parede intransponível. No momento em que um tritão chegava ao alcance de sua espada, ele perdia a cabeça. Mas o resultado foi algo que Aston havia previsto, mas ele não estava feliz por seu palpite estar correto. A morte cura a menor donzela da lagoa. HP total em 69,32%. Puta merda. Matar alguma coisa acaba curando-la. Ele suspirou irritado antes de pegar as lâminas gêmeas. Sven, concentre-se nos membros, tente não matá-los. Sven reconheceu o novo comando e começou a trabalhar. No entanto, ao contrário dos Trolls que eram enormes e, portanto, alvos fáceis quando se tratava de desmembrar seus membros, esses tritões estavam se mostrando bastante problemáticos. Sua agilidade e manobras imprevisíveis dificultaram o contato de Aston e Sven. Mesmo quando eles conseguiram pegá-los, as escamas escorregadias que cobriam seu corpo tornavam ainda mais difícil cortar seus membros em um ataque. Dito isto, quase parecia que os tritões queriam morrer e,
Apesar dos melhores esforços de Ashton e Sven, às vezes eles estavam obtendo sucesso em sua missão suicida. Como apenas seus membros estavam cobertos de escamas e não o torso, a morte cura a menor donzela da lagoa. HP total em 72,32%. Maldição. Como vou detê-los sem matá-los? O administrador alterou a missão existente para: mate a menor donzela do lago. E eu aqui pensando que você não queria me ajudar. Ashton sorriu e prontamente recebeu outra missão, missão do administrador. Enquanto você está nisso, mate-se também. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 209 instância do 1G1. 5. No entanto, apesar de eu receber a dica de Astaroth, não era como se os tritões permitissem que Ashton caminhasse casualmente até a donzela. Não sem morrer primeiro, pelo menos. Sven estava tentando seu melhor para abrir caminho na frente de seu mestre, mas fazê-lo sem matá-los provou ser uma tarefa hercúlea. Celeste teria sido capaz de prendê-los usando suas propriedades Shadow Elementalist. Mas, para fazer isso, ela teria que deixar os Trolls irem primeiro, o que tornaria as coisas um pouco mais difíceis, dadas as habilidades regenerativas do Troll. Apesar de serem reféns do feitiço de Celeste, os Trolls estavam continuamente regenerando seus membros perdidos, que os esqueletos tiveram que cortar repetidamente para mantê-los no chão. Por mais que Ashton quisesse cortar a donzela usando Windblades, ele não poderia fazê-lo. A maneira como os tritões estavam tão ansiosos para morrer por suas mãos, nem era preciso dizer que eles iriam atrapalhar e acabar morrendo pelas lâminas. Essa foi a única razão pela qual a luta se tornou problemática para Ashton. A julgar pela estatística da donzela, Ashton poderia literalmente dar um tiro nela, mas para isso, ele precisava chegar perto dela primeiro. Droga! Outra onda de tritões. Ashton há muito ultrapassou os limites do aborrecimento. Tanto que ele queria matar os tritões e depois cuidar da donzela. Ainda assim, ele conseguiu se acalmar e, ao fazê-lo, uma ideia surgiu para ele. Se ele apenas quisesse evitá-los, poderia tê-lo feito facilmente. Ei! Eu posso ser um tolo idiota às vezes, só às vezes. Você tem certeza sobre isso? Talvez você esteja certo. Se um parasita como você invade o cérebro de alguém, é óbvio que ele ficará retardado. Ashton retrucou e mais uma vez convocou o poder dos ventos em seu auxílio. Ele não sabia disso, mas ter um certo domínio sobre os ventos deu a ele muitas opções para manipular o ambiente. Embora ele não pudesse usar o vento como Camila fazia para pairar no ar, ele ainda conseguia descobrir uma maneira de fazê-lo. Isto é, se ele decidiu fazê-lo. Já que simplesmente empurrar vocês filhos da puta não vai funcionar, eu vou me forçar em vez disso. Dizendo isso, ele bateu as mãos no chão com toda a força e foi lançado no ar. Ele fez parecer que era sua força física que o empurrou para cima quando, na verdade, ele comprimiu o ar ao seu redor fazendo um pequeno pacote cheio de ar em cada uma de suas mãos. Assim, quando ele bateu as mãos no chão com toda a sua força, a bolha comprimida explodiu, fazendo voar em direção à donzela. Te peguei agora. Ele sorriu, puxando suas garras. Morre agora. Os tritões imediatamente voltaram sua atenção para a donzela. No entanto, não havia nada que eles pudessem fazer a não ser assistir com horror enquanto sua cabeça era cortada do resto de seu corpo. A donzela não existia mais. Ashton tinha vencido. Ou então ele pensou. Espere. Por que não recebi nenhum ESP depois de matá-la? Ashton se virou e para seu horror, a donzela ainda estava viva e segurando a cabeça entre as mãos. O que diabos está acontecendo aqui? Eu avisei que esta masmorra é irregular. Irregular? Minha bunda. Esta masmorra está quebrada. Espere um minuto. Oh meu Deus. Não tem como. Além disso, Ashton viu mais uma coisa. Seu rosto. Ela não tinha rosto. Sem olhos, sem boca, sem nariz. Nada. Apenas o formato da cabeça. Isso é tudo que ela tinha como cabeça. Ele estava confuso. Ele a matou, e ainda assim ela estava viva e bem, sentada bem na frente dele.
Mas coisas terríveis apenas começaram quando uma boca costurada em carne logo se abriu na cabeça do Cepada. Antes que alguém pudesse compreender qualquer coisa, a cadela começou a gritar alto. Tanto que até mesmo a convocação dos mortos-vivos estava com dor. Ashton caiu de joelhos. O som era insuportável demais para seus ouvidos. Cobri-los também não adiantou, pois logo o sangue começou a escorrer deles encharcando suas roupas com seu próprio sangue. No entanto, ele não foi o único afetado pelos gritos. Os tritões, que eram naturalmente sensíveis a ruídos, não resistiram por muito mais tempo e morreram na hora. Mesmo os Trolls não eram exceção a isso. Nenhum deles conseguiu iniciar o barulho agudo que acabou destruindo seus órgãos por dentro. E eles literalmente vomitaram antes de morrer. A morte cura a menor donzela da lagoa. HP total em 112,23%. A donzela se curou com sucesso. Requisitos para a aparição do chefe da masmorra secreta foram feitos. A fase 2 da masmorra começará agora. Por favor, espere pacientemente. Ao ver seu mestre em um estado vulnerável, Celestes Ven correram para protegê-lo, enquanto os esqueletos avançavam em direção à donzela. Celeste convocou uma barreira de sombra ao redor de Ashton para absorver os sons estridentes feitos pela donzela, enquanto Sven estava de guarda para potenciais novos inimigos. Mestre, você está bem? Celeste perguntou ao que Ashton assentiu. Estou bem. Obrigado pela ajuda. Ashton murmurou antes de limpar o sangue de seu rosto. Mas aquela cadela, ela não ficaria bem por muito tempo. Não se apresse, mestre. A mulher é imprevisível e potencialmente mortal. Adivinhem. Eu também. Ashton estava zangado. Muito zangado. Já fazia um bom tempo desde que alguém o tratou como um saco de pancadas. E ele não iria se acalmar até que fodesse a cadela de uma donzela. Depois de alguma luta, ele finalmente se forçou a ficar de pé quando uma notificação apareceu diante de seus olhos. A donzela do lago recuperou sua verdadeira forma e se transformou na donzela da vida após a morte. O chefe secreto apareceu no campo. Encontre uma maneira de derrotar este monstro para limpar a masmorra. Não fazer isso resultaria em um transbordamento cataclísmico, matando qualquer coisa que a donzela pusesse os olhos. Matar ou ser morto. Antes que Ashton pudesse completar o que estava dizendo, houve uma forte explosão vindo da direção da caverna selada. A cavalaria do rei havia chegado. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 210. Uma joia única. No entanto, como Ashton havia bloqueado a área que ligava a caverna aos campos, eles levariam um tempo para alcançá-lo. O que foi perfeito, pois deu a Ashton bastante tempo para desativar seus genes para evitar levantar qualquer suspeita. Vejo vocês mais tarde, Ashton murmurou antes de cancelar apressadamente, Valhalla, e voltar a ser um lobisomem. Assim que sua convocação foi absorvida de volta em sua sombra, os escombros foram jogados fora e Alucard ficou lá junto com Griffin e seus guerreiros de elite. A cena horrível que eles viram na frente deles tirou suas mentes de Ashton. Griffin e os soldados imediatamente pularam para dentro e começaram a investigar os cadáveres dos Trolls e tritões caídos. Os campos verdes gramados ficaram vermelhos e azuis com todo o sangue espalhados por todo o lugar. O que diabos aconteceu aqui? Griffin murmurou baixinho. O que poderia ter causado essa bagunça? Não houve resposta para sua pergunta, pois nenhum deles havia entrado em campo antes dele. Esqueça-os. Procure primeiro o garoto. Não podemos deixá-lo morrer devido a nossos próprios fracassos. Alucard os instruiu. O soldado acenou com a cabeça e mais para dentro. Eles não tiveram que procurar muito por Ashton. Ele estava bem ali, de joelhos, encharcado de sangue. Na frente dela estava alguém que tinha a aparência de um humano, mas todos eles tinham certeza de que ela não era humana. Não com a asa demoníaca saindo de suas costas. Alucard seguiu, mas estava investigando algumas coisas por conta própria. Sendo um vampiro versado na arte da magia negra, ele podia sentir os traços de algo estranho. Era como se alguém tivesse convocado um bando de criaturas que não deveriam existir em seu plano de existência. Em outras palavras, alguém estava convocando os mortos.
Pelo menos é o que ele pôde inferir com base no que estava vendo e sentindo ao redor da área. Dito isto, ele duvidava que qualquer outra pessoa pudesse ter o conhecimento ou habilidade de invocar as criaturas mais sombrias das entranhas do inferno e conseguir controlá-las. Algo que até Lord Drácula teria dificuldade em realizar. HM. Embora eu tenha visto algumas pessoas utilizando a necromancia para criar soldados esqueletos, essa é a extensão do que um necromante pode fazer apesar de investir anos e anos de sua vida para dominar uma habilidade tão inútil. Alucard pensou. Enquanto em sua idade de ouro, apenas ter o conhecimento da necromancia era considerado o maior tesouro que alguém poderia encontrar. Dito isto, os necromantes não eram conhecidos por espalhar seus conhecimentos para os outros. Como eles temiam que sua importância e status fossem atingidos se mais pessoas dominassem a arte da necromancia. Esta foi uma das maiores razões pelas quais, após o desaparecimento da primeira onda de necromantes, seu prestígio também desapareceu. Os poucos que ainda praticam necromancia eram nada menos que uma sombra lamentável daqueles que deram à luz à necromancia. Enquanto Alucard demorou para chegar lá, Griffin e seus soldados cercaram a donzela. Apesar disso, a donzela não parecia afetada por eles e tinha sua atenção focada apenas em Ashton. Dito isto, não parecia que ele iria atacá-lo também. "Você está bem, biscoito?" Griffin perguntou a Ashton enquanto estava na frente dele. "Mais ou menos." Ashton respondeu, "Por que vocês demoraram tanto?" "Havia uma barreira, explicarei mais tarde. Primeiro, conte-nos tudo o que você sabe sobre essa criaturas sem cabeça." "Desculpe desapontá-lo, capitão, mas eu sou tão ignorante quanto você." Ashton murmurou enquanto lentamente se forçava a ficar de pé. "Estar nesta masmorra faria alguém perder sua sanidade. Eu cortei a cabeça dela, apenas para ela agarrá-la como uma lanterna e começar a gritar." Ele continuou, "Ela não parou. Não até que eu chegasse à condição em que estou agora. Ela até matou aquelas criaturas que estavam tentando protegê-la. Essa é a única informação que conheço." Griffin assentiu e percebeu que havia algo estranho acontecendo na masmorra. Desde os trolls correndo para fora da masmorra até a barreira, tudo parecia um pouco estranho. Mas pelo menos eles tinham uma resposta de por que havia tantos cadáveres mutilados espalhados por todo lugar. No entanto, havia um problema. Como eles deveriam matar alguém se ela ainda estava viva apesar de ter sido decapitada? Eles poderiam fazer algo contra ela. Só há uma maneira de saber. Pessoal, ouçam. Griffin rugiu a plenos pulmões, "Mire naquela cabeça que a criatura está segurando. Arranque dela. A julgar pelo quão perto ela está mantendo a cabeça para si mesma, é provavelmente a única fraqueza que ela tem." Ashton assentiu. Ele estava pensando a mesma coisa. Se a cabeça não era importante para ela, então não havia razão para a donzela mantê-la tão perto dela. Embora não soubesse o que poderia fazer com a cabeça, queimá-la deveria ser um bom começo. Griffin não ordenou que Ashton fizesse nada, mas Ashton não era alguém que permitiria que outra pessoa pegasse o que ele queria. No entanto, antes que alguém pudesse fazer um movimento, alguém especial finalmente decidiu participar da luta. "Ah, então você pode ser a razão de toda a aura negra que sinto desde que entrei neste lugar abandonado." Alucard murmurou distraidamente quando viu a donzela. "Griffin, pegue todos e recue. Eu não me perdoaria se acabasse absorvendo qualquer uma de suas almas." "Você vai usar a Eterius de novo?" perguntou Griffin. "Seria uma pena deixar tantas almas desperdiçadas, não é?" Alucard sorriu enquanto caminhava até Ashton. "Você é uma joia única, Ashton Bismarck." "Não costumo dizer isso, mas estou com ciúmes por Jonathan ter encontrado alguém como você antes de mim. Agora vá, antes que essas palavras encham sua cabeça." Assim que ele disse isso, a espada negra apareceu mais uma vez sobre a cabeça de Alucard, absorvendo as almas de todas as criaturas que haviam sido mortas dentro da masmorra. Mas isso foi tudo que Ashton pôde ver quando Griffin o puxou para fora da masmorra como Alucard havia ordenado. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 211. Reunião 1. Ashton saiu do portal,
junto com Griffin para ver a destruição que os Trolls causaram ali. O ataque pode ter durado apenas um pouco mais de 10 minutos. Ainda assim, naqueles 10 minutos, todo o pátio foi pintado de preto avermelhado. Embora as baixas tenham sido menores, um grande número de vampiros perdeu uma parte do corpo ou outra. Como resultado, o sangue deles desempenhou um papel importante na remodelação do local. Vários vampiros feridos estavam deitados por toda parte, enquanto aqueles que estavam em uma posição mais afortunada os ajudavam. As princesas não eram exceção. Inferno, até Michelle e o Cavaleiro Real as estavam ajudando, apesar dos lobisomens estarem em desacordo com os vampiros por décadas. Não fique tão surpreso, Sir Ashton. Griffin sorriu, embora pudesse ver quantos de sua espécie estavam sofrendo bem na frente deles. O sofrimento é uma parte essencial da vida de alguém. Sem sofrimento, a força não pode existir e sem força, nada pode sobreviver. Um dia, eles vão ser gratos por causa do que aconteceu hoje. Você está estranhamente calmo, Master Griffin. Ashton sorriu fracamente. Mesmo que você diga, eu simplesmente não consigo tirar uma coisa da minha cabeça. O que será isso? A aparência da masmorra foi apenas uma coincidência. Griffin ficou em silêncio. Ele estava pensando a mesma coisa. Embora as masmorras de instância sejam conhecidas por aparecer em locais aleatórios em qualquer ponto no tempo, a aparência dessa masmorra parecia um pouco estranha. Sem mencionar todas as irregularidades que eles notaram, quase fizeram parecer que era o plano de alguém, e não apenas um caso de eles estarem no lugar errado na hora errada. Apenas pense nisso, Ashton continuou. Centenas de pessoas importantes espalhadas pelos continentes foram reunidas aqui junto com a princesa de Licania. Não importa o quanto eu tente não pensar nisso, algo parece suspeito. Eu concordo com você, Griffin acenou com a cabeça enquanto caminhavam até o palácio. Certamente parece estranho. Mas é mesmo possível controlar uma masmorra? Claro que é. Ashton queria dizer isso em voz alta, mas se conteve no último momento. Afinal, ele possuía duas masmorras. A primeira era a caverna perto dos pântanos que estava cheia de Uraituoves e a segunda na forma do Palácio Oriental. Dito isto, Ashton não tinha ideia se possuir uma masmorra também daria a alguém a capacidade de criar suas próprias masmorras de instância. Se fosse, então o mistério por trás da masmorra irregular foi resolvido. A única coisa que eles teriam que procurar seria a pessoa responsável por fazer algo assim. O que era mais fácil dizer do que fazer. Eu teria que perguntar mais a Starot sobre essa minha teoria. Só ele pode dizer se o que estou pensando é correto ou não. Sir Ashton. Sir Ashton. Oh. Desculpe, eu me perdi em meus pensamentos. Você estava dizendo alguma coisa? Eu estava dizendo que você deveria descansar. Você provavelmente sofreu mais do que nós, considerando o seu nível. No entanto, em vez de responder à pergunta de Griffin, Ashton entendeu algo que Griffin acabou de dizer. Algo estranho, para dizer o mínimo. Mas eu nunca mencionei meu nível para ninguém aqui. Caro nos faróis. Era assim que o olhar no rosto de Griffin poderia ser descrito. No entanto, o olhar foi apenas temporário, pois Griffin recuperou os seus pensamentos rapidamente. No entanto, antes que ele pudesse responder a Ashton, eles foram rudemente interrompidos. Ashton. Irina e Verina gritaram simultaneamente enquanto corriam em direção a ele. Você está bem? Ashton ficou surpreso com a preocupação deles por ele. Eles mal se conheciam e, no entanto, agiam como se ele já tivesse concordado com a proposta. Ao mesmo tempo, Michelle também o abordou. Foi muito imprudente de sua parte pular dentro do portal sozinho. Ela o repreendeu, mas depois sorriu. Mas estou feliz que você voltou. Está ferido em algum lugar? De jeito nenhum. Ashton deu a ela uma resposta curta, mas cortês. Só porque tudo deu certo no final entre eles, não significava que ele tinha esquecido como ela o ferrou na academia. Mas, novamente, ela também o ajudou um pouco. Então, por enquanto, ela estava fora de sua lista de pessoas para matar por um tempo. Só então, ele podia sentir as princesas ficando um pouco
Estranhas porque ele as havia ignorado completamente. Por mais que Ashton não se importasse com eles, ele não podia correr o risco de ofendê-los se planejasse ficar lá por um tempo. Estou bem, Alteza. Minhas mais profundas desculpas por preocupar-se com você. Como nosso futuro marido, você não precisa se desculpar conosco, Sir Ashton. As irmãs responderam simultaneamente e pularam para o lado de Ashton, deslizando seus braços nos dele. Venha, vamos levá-lo ao Dr. Avalina. Ela vai curar qualquer ferimento que você possa ter. Então podemos conversar livremente. Verina sorriu enquanto o braço de Ashton deslizava entre seu decote. HMPH, se ele se machuca tão facilmente, talvez eu deva repensar minha proposta. Irina virou o rosto para longe de Ashton, mas segurou sua mão com força. Como se ela estivesse com medo de perdê-lo. Ou de si mesma. Obrigado, eu acho. Ashton agradeceu enquanto um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Ashton estava claramente se sentindo estranho por estar entre eles. Mas com a menção de sua mãe, ele engoliu o constrangimento e decidiu acompanhá-los. Um momento depois, Alucard saiu casualmente do portal quando ele se fechou atrás dele. A aura ao redor dele não era tensa, mas através de sua alta percepção, Ashton podia sentir que algo dentro de Alucard havia mudado. Enquanto ele estava sendo arrastado pelas irmãs, ele rapidamente espiou as estatísticas de Alucard novamente e congelou no local com o que viu. Nível 61. Grau D. Ele pode ter se tornado o homem mais forte do planeta. A essa altura, até mesmo Griffin percebeu que algo estava diferente com Alucard. Até sua aparência parecia diferente. Então se deu conta dele. Você conseguiu mais um avanço? Griffin perguntou enquanto sorria através de seus caninos. Você poderia dizer isso, Alucard respondeu com igual entusiasmo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.